Você é contra ou a favor da legalização do aborto? Nesse breve vídeo eu trago 8 pontos fundamentais para a nossa reflexão. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram a respeito da legalização do aborto e na pesquisa deu 88% de pessoas favoráveis à legalização do aborto. É um número muito diferente da média nacional, não é? Claro, isso tem a ver com seguidores, tem a ver com o público com o qual eu interajo, não é? Os brasileiros, de modo geral, 60% dos brasileiros são contra qualquer tipo de mudança na legislação do aborto. Uma situação bem diferente dos nossos vizinhos argentinos, por exemplo, né? Que em 2020 o parlamento argentino legalizou o aborto. Isso acho que tem a ver um pouquinho com a educação, isso tem a ver um pouquinho com desinformação. Então, nesse vídeo eu tento trazer alguns pontos para debate, para reflexão, alguns pontos bem específicos para a gente refletir sobre o aborto. E a primeira coisa, o primeiro ponto é o seguinte: ser a favor da legalização do aborto não é a mesma coisa do que ser a favor do aborto. E isso requer uma separação entre o público e o privado. Como assim? Eu, sujeito privado, posso ser veementemente contra o aborto, mas eu posso, ao mesmo tempo, ser a favor da legalização do aborto. Eu não faria um aborto, mas isso não significa que eu deva impedir outras pessoas de fazerem. Então, o sujeito privado, ele tem as suas crenças, ele é contra, ele mesmo não faria, mas o sujeito público é a favor da legalização. Por quê? Porque isso diz respeito a quem está naquela situação. Se eu não estou numa situação de um possível aborto, eu não tenho como opinar. Então, seria plausível a legalização, mesmo que eu sujeito privado, seja contra a legalização. Muito bem. Um segundo ponto é que o aborto no Brasil ele já é feito, independentemente de ser legalizado ou não. Acontece que as mulheres que têm uma condição financeira melhor, elas fazem aborto de maneira mais segura, não colocam a vida delas em risco, ao contrário das mulheres que não têm uma condição financeira, digamos, abastada. Portanto, a legalização do aborto tem que passar por uma discussão de classe, né? Porque se o aborto fosse feito pelo SUS, nós teríamos a possibilidade de uma segurança maior para essas mulheres. Portanto, é necessário discutir também a questão da classe. O terceiro ponto é que o senso comum acredita que se o aborto for legalizado, do dia para a noite todo mundo vai começar, todas as mulheres vão começar a fazer aborto, ninguém mais vai se preocupar com nada a respeito de prevenção e etc. O que é bem diferente do que acontece na prática. Primeiro porque o aborto é uma invasão biológica, física na mulher, né? E segundo que tem uma questão mental que se envolve aí também, que não é absolutamente fácil, né? E tem um dado interessantíssimo que deve ser levado em consideração. Alguns países que legalizaram o aborto tiveram as taxas de aborto propriamente ditas diminuídas. Ou seja, a legalização do aborto promoveu uma diminuição das taxas propriamente de aborto. Isso por uma questão de educação, por uma questão de conscientização, porque passa a não ser mais tabu o tema, isso pode ser debatido em escolas, por exemplo. Então, se você de fato é contra o aborto, talvez seja plausível ser a favor da legalização do aborto, porque as taxas de aborto tendem a diminuir nos países que legalizaram a prática. Um quarto ponto que deve ser levado em consideração é a noção de vida, né? E talvez esse seja o ponto mais complexo e mais filosófico dos temas que eu levanto aqui, né? O que é a vida? Não há consenso entre os cientistas
Mas a maioria deles afirma, acredita, corrobora que a vida começa a partir da formação do sistema nervoso central, não é? A partir da formação da atividade cerebral. E por uma analogia, né? Porque quando há morte cerebral, né, os aparelhos que sustentam aquela pessoa são desligados, porque é constatada a morte, né? Ou seja, se a morte é constatada a partir da não atividade cerebral, a vida só poderia ser considerada a partir da atividade cerebral ou da formação do sistema nervoso central, que acontece por volta entre a 12ª e a 14ª semana de gestação. Portanto, os que defendem a legalização do aborto, evidentemente não são a favor do homicídio, do assassinato. Então, o aborto, se fosse legalizado, só seria feito até, no máximo, a 12ª semana de gravidez, que seria antes da formação do sistema nervoso central. Muito bem. Um quinto ponto que também é muito importante, que é preciso debater, é a questão do aborto masculino, né, entre aspas. Por quê? Vocês sabem que no Brasil, nos últimos tempos, nós temos mais de 5 milhões de pessoas, de meninos, de crianças, que não têm sequer o nome do pai no registro, né? E sem contar que mesmo aqueles que têm registro, né, o nome do pai no registro, os pais não estão nem aí para a criança, no máximo pagam uma pensão ali de R$300 e acham que estão fazendo muita coisa. Então, antes de debater propriamente o aborto, talvez seja necessário, ou discutir ao mesmo tempo, em que medida os pais, né, o sexo masculino abandona suas crias, seus filhos, e por que isso não é levado em consideração em relação ao debate do aborto, né? Bom, um sexto ponto que também muitos levantam, né? Mas por que abortar se existem métodos contraceptivos eficazes? Bom, nós temos que levar algumas coisas em consideração, né, em relação a isso. Primeiro, por que só a mulher, geralmente, que deve se preocupar com isso, né? Geralmente só as mulheres, inclusive só as mulheres são responsabilizadas por isso, né? Por ter feito o aborto ou não. Mas eu estou falando aqui em relação à prevenção, né? Os homens, geralmente, eles não estão aptos, por exemplo, a fazer uma vasectomia, né? Eles não são aptos a procurar métodos contraceptivos para eles mesmos, né? E, inclusive, alguns deles rejeitam, inclusive, o uso da camisinha. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os métodos contraceptivos não são 100% eficazes. Eles podem falhar e falham muitas vezes, né? E terceiro, e não menos importante, existe muita desinformação no interior do Brasil e nas periferias das grandes cidades, etc. Eu costumo dizer que existem várias Áfricas dentro do Brasil. A gente não pode tomar a nossa visão de mundo como régua para o resto do Brasil e do mundo, não é? Então, não é possível, não é plausível, não é de bom tom, não é de bom senso achar que todo mundo tem a mesma quantidade, a mesma qualidade de informação em relação aos métodos contraceptivos. Muito bem. Um sétimo ponto que talvez resvale aí numa questão ética e moral, e talvez seja uma certa hipocrisia, é que muitos que se dizem a favor da vida, né? Muitos que são contra o aborto se dizem a favor da vida, mas estas mesmas pessoas, muitas delas, defendem, por exemplo, a pena de morte. Mas são pessoas que não valem a pena viver porque fazem mal para a sociedade e etc. Mas essas pessoas também não estão muito indignadas, por exemplo, com crianças passando fome na rua, né? Com crianças que foram abandonadas por pais que não queriam a gestação, a gravidez, etc. Então, é preciso também levar em consideração um falso moralismo, né, que inclusive está perpassado por questões religiosas e tudo mais. E o último ponto, e talvez o mais importante, é que toda essa questão do aborto ela tem que ser protagonizada, né, todo esse debate e toda, inclusive a ação do aborto, ela tem que ser protagonizada pelas mulheres, né? E como é possível debater no Brasil uma lei, algo que legalize o aborto, se a imensa maioria dos parlamentares brasileiros é homem, né? O Senado e o Congresso brasileiro são majoritariamente masculinos. Então é no mínimo um contrassenso, né?
falar em debater de maneira legítima a legalização do aborto se os representantes eleitos, né, pelo povo são majoritariamente homens, né? Então esse debate necessariamente tem que ser protagonizado e tem que ser liderado pelas mulheres. O que eu trago aqui são apenas pontos de reflexão para que nós reflitamos melhor sobre a questão do aborto e, mais do que isso, né, sobre a plausibilidade da legalização do aborto. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Um grande abraço e continuemos refletindo e fazendo filosofia.